Olá! Bom, estamos em setembro, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção ao suicídio, também conhecido como Setembro Amarelo, e para conversar comigo, Laura Ferretti, psicóloga formada pelo CEUB e pós-graduanda em Gestalt Terapia. Na nossa conversa, a gente vai falar um pouco sobre a profissão do psicólogo. Laura, muito obrigada pela sua presença. Para a gente começar, eu gostaria de saber o que faz um psicólogo. Um psicólogo é uma pessoa que, primeiramente, pelo menos na minha visão, precisa estar disponível para estar com as pessoas. É uma profissão muito baseada na escuta, na entrega, querendo ou não, a gente acaba se entregando um pouquinho também nesse processo. Então, para mim, para ser psicólogo, você precisa ter toda essa empatia, essa busca por estar com os outros, para além de todas as formações necessárias que acaba que contribuem para essa formação como um todo. Uhum. E muita gente ainda se confunde sobre o psicólogo e o psiquiatra. O que é que faz cada um? Qual que é a principal diferença entre os dois profissionais? A gente começa pela formação. A formação de um psiquiatra parte do curso de medicina. Então, é uma pessoa que vai focar muito na fisiologia, nos sintomas de qualquer distúrbio, qualquer questão que vai surgindo, também aliada à mente. Então, a gente trabalha a partir do corpo. Quando a gente fala de um psicólogo, ele trabalha muito mais com a fala, com as trocas. Não tem essa questão fisiológica. Então, acaba que tem essa confusão pelas trocas de como que cada um acaba trabalhando nessas áreas. E eu gosto sempre de usar a analogia que é como se fosse ir para a academia e ir para o nutricionista. São coisas diferentes, mas que acabam se complementando. Mas assim, na prática, qual que a pessoa procura primeiro? Ela tem que ir primeiro num psicólogo e depois o psicólogo encaminha para o psiquiatra? Como é que funciona essa relação entre os dois? A gente vai entendendo que é uma rede. Então, o que me parece fazer mais sentido é a busca pelo psicólogo, porque muitas vezes esses profissionais vão saber direcionar exatamente para qual especialidade você pode ir ou recorrer. Por exemplo, em muitos casos a gente tem que recorrer primeiramente à avaliação neuropsicóloga. Então, você tem que ter um diagnóstico mais fechado, uma coisa mais completa, porque uma avaliação neuro, ela inclui muitas etapas. Quando você já vai direto para um psiquiatra, ele vai tratar dos sintomas que você está vivendo. Então, como que a gente pode lidar com uma ansiedade excessiva, às vezes algum transtorno de personalidade, e ele vai tratar a partir da visão medicamentosa da questão. Quando você vai para uma avaliação neuro, ela vai tentar buscar todas as camadas do que você está vivendo, entender se é o contexto do momento, se é uma coisa patológica ou não, e aí sim fazer um encaminhamento adequado. Pode também ter um encaminhamento para acompanhamento psicológico, então terapia constante toda semana, e isso vai variando de caso para caso. Então, o que a gente vai entendendo é que vem a palavrinha-chave da psicologia, que é o depende. Mas, no geral, as pessoas recorrem antes ao psiquiatra do que à psicoterapia. E, geralmente, o caminho oposto é o mais adequado. Uhum. E você sente que ainda existe um preconceito ou um tabu com relação a fazer terapia? Existe bastante. Eu percebo que, com as pessoas mais novas, esse tabu já não é mais tão grande, embora exista muito uma questão também de homens para mulheres, de idades diferentes, visões de mundo diferentes. Mas ainda existe todo um estranhamento com a psicologia, principalmente quando a gente fala de pessoas de uma idade mais elevada, né? Porque tinha essa ideia antigamente de que para você fazer terapia, porque você era louco, você tinha um problema. Hoje em dia as pessoas já buscam se conscientizar mais e até interessante acompanhar pessoas que tinham essa ideia e aí testam a terapia, percebem a necessidade e percebem que não é nada do que elas pensavam. Porque ainda existe muito essa ideia de é uma pessoa que vai ler minha mente, é uma pessoa que vai tentar me mudar completamente e na verdade é o oposto. E como naturalizar, como quebrar essa barreira e naturalizar o cuidado com a saúde mental? Primeiro, entender a importância da saúde mental, entender a importância de ter qualidade mental, porque as pessoas acham que ter qualidade de vida é conseguir fazer as coisas que elas precisam fazer. Mas muitas vezes a gente está trabalhando num contexto disfuncional, um contexto adoecedor, então me parece que faz sentido primeiro entender o que é qualidade de vida, o que é saúde mental, para ir atrás dela. Porque vai variar muito de pessoa para pessoa, como que elas trabalham em relação a isso, como que elas buscam se cuidar. Então,
a saúde mental, o cuidado com a saúde mental vai de pequenos passos para grandes passos. Então, de novo, a gente entra no contexto do depende. Uhum. E assim, dentro da psicologia existem muitas abordagens. Como que o paciente sabe qual é a melhor abordagem para ele na hora de procurar um psicólogo? Bom, a gente pode pensar que cada abordagem tem o seu benefício e malefício, vamos dizer assim, ou onde desfalca um pouco. Geralmente, a abordagem acaba sendo um orientador, realmente, nesses casos. Mas o que eu percebo pela prática é que as pessoas vão percebendo qual é a melhor abordagem, testando cada abordagem. Então, é um pouco da lógica de ver como você se sente a partir dessas estratégias, desses métodos. Porque pode ser que, embora tenha uma recomendação específica, por exemplo, em caso de autismo, geralmente as pessoas vão para uma abordagem mais comportamental, para uma aba, porque busca realmente tratar dos comportamentos, de talvez treinar esse lugar. Mas vai variar muito do contexto que a pessoa está vivendo, da forma com que ela se sente à vontade de trabalhar. Então, o que eu percebo a melhor forma de descobrir a melhor abordagem para você é realmente testando as abordagens. E você é pós-graduanda em Gestalt terapia, que é uma das abordagens da psicologia. Você pode falar um pouquinho como é que funciona essa abordagem? Então, a Gestalt terapia é uma abordagem mais fenomenológica. A gente trabalha muito com o sentir, com aqui e agora. Eu acho até interessante porque é uma abordagem que traz muito do corpo. O que o corpo vai mostrando pra gente do que a gente está vivendo. Então, é uma abordagem que não vai ser com um método tão fechado, é bem mais fluida, na verdade, que vai buscando trazer o sentido das coisas. Tanto que, às vezes, a gente tem dificuldade de se perceber em certas situações, que é uma abordagem que te traz muito para a conscientização. Então, tem alguns termos, por exemplo, awareness, que é a consciência plena do que você está vivendo, de onde você está. Então, trazer para o lugar de sair do automático. E assim, nesse contexto de Setembro Amarelo e tudo mais, quais sinais familiares, amigos ou até a própria pessoa elas devem observar que indicam que é hora de procurar um psicólogo? Eu percebo que não tem uma hora exata para buscar um psicólogo, mas no contexto de um Setembro Amarelo, de um momento tão importante para a gente se atentar a pessoas que precisem dessa ajuda, talvez observar como a pessoa vai se portando nos lugares. Querendo ou não, a depressão, a ansiedade são questões que vão se manifestando de formas muito diferentes em cada um. Não é, e nem vai ser a última vez que a gente vai ver um caso de suicídio que as pessoas falam, nossa, mas do nada, essa pessoa não mostrava nada, ela era super ativa, super brincalhona, mas tá nos pequenos gestos, nos pequenos sinais, essa necessidade. Então, me parece que faz sentido olhar para como essa pessoa vai se mostrando ou como ela vai recorrendo a pequenas ajudas. Muitas vezes as pessoas buscam ter uma pessoa mais próxima para conversar e, querendo ou não, isso é muito bom. É muito bom que elas tenham alguém para acompanhar, mas a gente entende que é muito diferente uma conversa com um amigo do que uma conversa com um profissional. Laura, muito obrigada pelas suas contribuições. Essa foi mais uma entrevista, nós ficamos por aqui. Obrigada e até a próxima!